Graça e paz. Que bom estarmos aqui. É um desafio estar aqui assumindo o púlpito mais uma vez. Ao longo desse tempo, tínhamos o privilégio quase que 2 vezes por mês, às vezes mais, mas, como disse o pastor, nesses últimos tempos não tem sido possível estar com vocês. Eu agradeço a Deus e aos irmãos e ao pastor Vinícius por me convidar e estarem orando por mim. São várias pessoas que fazem contato, que têm orado por mim nessa comunidade, nessa igreja e em outras igrejas. No Mato Grosso do Sul e em vários outros estados, as pessoas têm orado por mim e eu agradeço. Por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Vamos ficar em pé, por favor. Versículo 28 e versículo 29 de Romanos capítulo 8. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Graças te damos, ó Deus, mais uma vez por estarmos aqui. E nós entendemos e compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós te louvamos por tudo que tem ocorrido comigo, na nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentados, irmãos, obrigado. Esse texto bíblico, eu vou falar um pouquinho só sobre o texto bíblico, senão depois alguém em casa me puxa a orelha, né? Eu tenho que falar um pouquinho aqui desse texto, rapidamente. O texto que eu li, de Romanos 8, 28, somente o versículo 28, a ideia é que esse texto de Romanos mostra que Deus está conosco em todo o tempo. Ele trabalha no mundo e também em nós. Esse tem sido o trabalho de Deus. Nós não deveríamos fazer, ou não deveria fazer parte de nós, preocupações, sofrer por antecipação. Os momentos difíceis fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada cristã. E aí cabe, antes que eu prossiga, que eu traga uma orientação para que vocês possam entender. Quando eu estou falando de estações, estou falando de estação realmente de primavera, outono, inverno, mas a minha ideia não é uma coisa literal, é fazer uma correlação desse tempo. Por isso a pergunta ali é: onde você está? Como você está? Né? No verão, no inverno. Mas a ideia é fazer essa correlação para que nós possamos entender que os nossos momentos da nossa caminhada se parecem com essas estações. Ok? Não é uma coisa literal, mas é uma correlação. Essa é a minha pretensão. Estamos vivendo em tempos que a mídia traz várias informações sobre os tempos, sobre as estações. Exemplo, Mato Grosso do Sul, seca, em algumas regiões. São Paulo, ventos fortes. Temos no Nordeste muita chuva em algum tempo. Essas mudanças climáticas, que antigamente era
possível a gente fazer uma previsão, hoje já não é mais. Muda muita coisa. Estou vendo daqui o irmão Valentim, que trabalha com agricultura. E aí, um tempo, estávamos aqui orando, e ele falando, precisamos orar mais, porque tem a safrinha, tem a safra, são tantas famílias que precisam. Mas no passado a gente dizia assim, você lembra lá da década de 80, que teve aquela chuva muito forte? Aqui no Tocantins, ainda era Goiás. E aí, não se pode mais fazer muito essa previsão, mesmo com toda a história, toda a tecnologia da meteorologia. Essa alteração do meio ambiente traz algumas consequências da agricultura, nas famílias, na economia, no emprego, no município. E agora, quando nasce uma criança em um lar, e essa criança nasce com alguma necessidade especial, o que os pais devem fazer? Obviamente, buscar recursos para tratar e cuidar. Mas quando esses pais não têm a condição suficiente para tratar os seus filhos, fique ligado que eu estou fazendo aí a correlação, tá bom? Para vocês entenderem onde eu quero chegar. Quando ocorre um acidente numa família, aqui na igreja, uma senhora da igreja saiu de bis, alguns anos atrás, e foi atropelada por um homem em um veículo. E aí, recurso para cuidar dela, o marido mudou o quê? Mudou a estação desse lar. Mudou o clima na família. Como lidar? O que fazer? É essa correlação que eu vou fazer com vocês o tempo todo. Quando ocorre um acidente, quando alguém tem uma necessidade especial, como vocês sabem, eu estou enfrentando uma neoplasia maligna. E agora? Na minha família, há uma mudança. As estações mudaram em nossa casa. Agora, como enfrentar essa estação? Estão envolvidas algumas questões emocionais, na conjugalidade, financeira. O pastor fez muito bem e obrigado, pastor, por ter chamado a minha esposa para orar por ela, por nós. Ela tem sido fiel, todo o tempo, deixando o trabalho dela e para me acompanhar. Porque tem tempo que eu não tenho a mínima condição de dirigir, de ir e voltar sozinho. E ela vai todas as vezes. Foram 12 sessões de quimioterapia. E ela, de Eldorado até Cascavel. Ida e volta, hotel, e cuidando de tantas coisas que precisam ser cuidadas. Eu só tenho a agradecer a ela. Uma neoplasia maligna, quando alguém fala, quando o médico fala, eles não fazem meu termo. Eles já falam direto, na lata. Não tem cura. E aí, como lidar com isso? Como lidar com as emoções? As estações mudaram. Qual a estação que você está vivendo no seu casamento? Qual é a estação que você está vivendo no seu casamento? Na saúde, na vida financeira e na família. Pastor Jairo aí é o nosso especialista em finanças do lar. Qual é a estação que você está vivendo? Em Romanos 8, 28 e 29, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é fácil compreender isso. Nós precisamos compreender nessa perspectiva. No primeiro ano da pandemia, isso é uma estatística de Covid, a prevalência de ansiedade e depressão aumentou
cerca de 25%. Em cada 10 brasileiros, 52 acreditam que a saúde mental é principalmente o principal problema do país. Isso foi publicado por uma empresa global, Wellington Service, em 23. Conversava hoje de manhã com a Marisele e ela me falava, na classe hoje deles lá, o tema foi ansiedade. Como lidar com isso? Diante de uma situação grave de saúde. A estação de verão, quem está vivendo no dia a dia, como se estivesse vivendo no verão, o que é comum? Um crescimento que a pessoa está vivendo no verão, logo a gente conhece que a pessoa está mais alegre. O que está ocorrendo com ele ou com ela, logo está sabendo. Porque no verão as pessoas estão mais felizes, estão mais alegres. É comum alegria, satisfação, conforto. Geralmente no verão as pessoas estão colhendo, deveria colher aquilo que plantou na estação anterior. Que é a estação anterior, como foi a convivência na estação anterior, aí a gente vai colher posteriormente. Agora, quando a gente não planta, se ele não planta, ele não vai colher. Qual a estação que você e eu estamos vivendo? Como foi a convivência na estação anterior? Eu publiquei, está no meu Instagram, um vídeo sobre o Dia dos Namorados. E aí um videozinho lá de 30 segundos, eu dizia assim, está lá o vídeo ainda, parabéns, você que está no Dia dos Namorados, tem namorado, agora, nesse momento é um momento do romantismo, as pessoas estarem alegres. Eu digo lá, concluo o vídeo, mas não pare com isso, não deixe isso. Não fique só no Dia dos Namorados. Então, o meu quando eu sugiro aos casais que mantenham o romantismo, é para que isso possa ajudar, crescer, apoiar cada um de nós em momentos difíceis que por acaso venhamos a enfrentar. Provérbios 6, 16, 21 fala que o sábio fala com equilíbrio, promove instrução na sua fala, e eu acrescentei, fala com doçura. A pessoa que fala com doçura, essa convivência é melhor. Provérbio 16, 21. A doçura pela minha conta, baseado no texto. Efésios 5, 25 a 31, vai falar que o homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo, como Cristo amou a igreja. Provérbios 21, 19, vai mostrar também, falando sobre a mulher, que aquela mulher que é briguenta, vive numa vida amargurada, isso pode causar prejuízo na conjugalidade. Mas não só, o texto fala da mulher, mas não só a mulher, aquele homem também que é briguento, aquele homem que é aquela pessoa que causa ou cria problema com tudo, ele vai estar causando problema na sua conjugalidade, na sua convivência, na sua família, com seus filhos. A forma como ele fala. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com essa raiva. Porque isso vai trazer para essa convivência, para essa estação que a pessoa está vivendo, algo que não vai ajudar. Tem um escritor muito famoso, que até eu usei o livro dele para falar algo aqui para nós, acrescentei, que é o Gary Chapman, que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor. Ele fala que
conversou com uma senhora e ela falou sobre o seu casamento. E ela disse que estava vivendo na época do verão, no seu casamento, fazendo essa analogia. E ele perguntou a ela: mas como você está vivendo? Ela disse: essa época é a época em que nós conversamos mais. E aí, por que essa senhora falou isso? Porque as mulheres têm necessidade de falar. Elas falam mais palavras do que os homens. Elas conversam mais. Então cabe a nós ouvir com atenção o que elas estão falando, o que elas estão dizendo. Elas querem conversar. As mulheres têm necessidade de falar mais. Por isso precisamos parar para ouvir no seu dia a dia. Isso fazendo essa correlação de quem está vivendo uma estação no verão. E no inverno? Como é que é viver no inverno? Oséias 6:3 diz mais ou menos assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, e ele virá para nós com as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que rega a terra. O texto vai apontar inverno, vai apontar as chuvas da primavera e vai falar sobre o sol. Ele vai falar de 3 estações. Qual a ideia que eu trago para nós aqui? É que na nossa convivência, nós poderemos passar, eu quero concluir no final, dando essa dica para todos nós, que várias estações poderão acontecer nesse mês, no outro mês, e nós não estamos no inverno. O inverno, a ideia aqui que eu quero trazer, é que quando temos tantos problemas, e aí a gente costumava dizer, no meu trabalho, invernou. E fulano de tal invernou. Ou seja, ele está cheio de problemas. Ele não quer falar com ninguém. Ele está recolhido. Ele está sem querer se comunicar com as pessoas. Invernou. O inverno poderá ter no inverno as mais diversas estações. E o que é comum no inverno? Frio. O que as pessoas costumam tomar? Né? Pelo menos eu espero. Chá quente, roupa mais forte, lã, couro, para aquecer. Mas também acontece no inverno, quando as pessoas estão no inverno, qual é a relação? Com muitos problemas, elas querem ficar o quê? Isoladas. Elas não querem comunicar-se. Elas não querem falar. Recolhem-se. E aí, quando alguém recolhe-se, não se comunica, não fala, há uma consequência nessa conjugalidade, nessa família. Esses filhos não vão ter a orientação que precisam. Precisam ser orientados, mas alguém invernou. Alguém está na estação do inverno. Não quer se comunicar. Não quer falar. E aí ele ou ela vai prejudicar toda a sua família. O isolamento, com isso, a comunicação fica péssima. Pode chover em várias estações. Pode dar presente só na primavera? É uma pergunta. E aí, Jairo? Só dá da primavera presente para Alessandra? Será que só deve se dar na primavera? Quando se deve dar presente? Só no dia do aniversário? Só no Natal? Quando se deve dar presente? A praia só no verão? Passear, ir ao cinema só em época de férias? Não, nós estamos cheios de problemas. E aí eu não quero falar, não quero sair de casa. Calma. Quem sabe se sair de casa poderá melhorar muitas coisas. Criatividade nesse momento do inverno. Não só nas roupas. Nesse período as meninas ficam mais elegantes. Elas dão uma investida no... Essa roupa eu vesti no verão passado, no inverno passado. Eu quero mudar. Mas não só na roupa, mas na criatividade do caminhar, do dialogar, do conversar, dos relacionamentos. Isso vai ajudar. Às vezes no inverno, alguém fica mais triste. Não quer, às vezes, nem comer. Tem dor, tem tristeza. Algumas frases são comuns em algumas famílias, nesse momento.
A minha família só me traz problemas. Isso não quer nem falar com ninguém. Só tem problema aqui. Quero sumir, desaparecer. Não quer ter muito diálogo. São pessoas que estão fugindo, estão na estação do inverno. As emoções que ocorrem no inverno. Eu me sinto frustrado, deprimido. Nós não conversamos. Não há acordo entre nós sobre qualquer assunto. Principalmente sobre o assunto que o Jairo domina. Finanças. Ninguém quer falar. Dinheiro, estou fora. Vai falar com o Jairo. Ele é que sabe. Mas não é assim que deveríamos estar enfrentando. Nós não conversamos. Não há acordo entre nós sobre dinheiro e sobre a educação de filhos. E os netos? Como cuidar deles? Sugestão que a amiga da minha esposa deu para nós, não para nós, na conversa ela falou algo que nós aprendemos. Ela disse assim: a minha filha vai na casa da minha mãe. Ela fica lá uma semana, duas semanas. Quero nem saber como é que é a vida dela lá. O que a minha mãe ensina, deixa para... Não quero saber de nada. A mãe é crente, tal, madura, não quero saber de nada. Lá é a regra de quem? Da minha mãe. Agora aqui são minhas regras. Então a filha tem que se adaptar à regra da mãe. É importante que haja esse entendimento para que não se tenha conflitos entre famílias. A regra da casa da minha mãe é da mãe, mas da minha aqui são as minhas. Às vezes as pessoas estão na nossa igreja, na nossa comunidade, elas não estão dispostas a contribuir com nada, porque lá na casa dele, na casa dela, ele não pega uma vassoura, ele não pega um copo. E aqui ele joga o copo do chão. Aqui ele vai ao banheiro e joga o papel de qualquer lugar, de qualquer jeito. Então é importante a gente estar atento. Atitudes positivas. Juntos seremos melhores e mais fortes diante da crise. Você é parte do problema e também parte da solução. Primavera. Por que você se preocupa com as roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Vocês conhecem esse texto, né? Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que neles, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Essa estação é tempo também de recomeçar, de plantar, que é a primavera. Na maioria das pessoas iniciam um novo emprego, e quando se casam também estão muito entusiasmadas. Tem projeto para construir, realizar várias coisas junto com o seu cônjuge. Esse é o momento, essa é a estação que essa família está vivendo, que é a primavera. Então muitos estão muito entusiasmados. Tem projeto para construir e realizar muitas coisas. Esses compromissos são inerentes da primavera. Lá no casamento, no início da primavera,
disse assim: eu te amo e vou viver juntos e nós vamos ficar caminhando juntos eternamente. Mas isso pode depois mudar. Esses compromissos são inerentes da primavera, ou seja, vamos ficar juntos, vamos realizar essas promessas, mas depois não mais querem realizá-los. Essa é uma escolha, essa é uma decisão. Poderemos fazer diariamente. A primavera não é uma estação vitalícia. Não vamos estar sempre na primavera, vai passar. Assim como não vamos estar sempre no verão, vai passar. Assim como não vamos estar sempre no inverno, vai passar. Assim como estiver no outono, também vai passar. Mas aonde você está? E como você está? Qual estação você está? O que você tem feito para mudar? Pense sobre isso. A primavera não é um estado vitalício. É uma característica dos casamentos que estão vivendo na primavera. O que é? O entusiasmo, a gratidão, faz parte do momento da conjugalidade. Há casais que estão na estação, aproveitam para fazer um investimento, ler um livro sobre casamento, conhecer a vida de casais mais experientes. O que Aurélio, que é o rapaz aqui mais experiente, o que se diz, Aurélio? Que tudo no começo são flores. Tudo são flores. Mas a ideia aqui não é dizer que essa estação, não, ela vai ficar assim. Não, nós poderemos mudar. Poderemos ser e fazer diferente e diferença em qualquer estação. Essa é a ideia que eu quero contribuir com vocês. E o outono? O momento que as folhas caem, com a mesma intensidade que ocorre com as plantas, alguns casamentos passam por medo, tristeza, rejeição, sentimento, depressão, autoestima baixa, ressentimento para o seu cônjuge. Esse é um bom momento para a vida conjugal. Há momentos de preocupação, são as mudanças, insegurança nesse relacionamento. Estamos chegando para o final, e eu quero chegar como conclusão. Aonde você está? Como você está? Em que estação você está? A minha oração é que você e eu saiamos desse templo compreendendo que ao longo da sua caminhada cristã, independente da estação que você e eu estejamos vivendo, não podemos perder a perspectiva de que Deus está conosco em todo o tempo. Lembremos do versículo de Romanos 8, 28. Pois Deus é bom o tempo todo. Alegria do verão, que o frio do inverno sirva para nos aproximar mais de Deus e dos outros familiares. Quando você ouvir a expressão invernou em relação aos problemas na família, no trabalho, aonde quer que você esteja, não fique parado, quieto, achando que não há solução. Não. Mesmo Deus pode agir em nós, em tudo, em qualquer situação. Não importa a estação que você e eu estejamos ou venhamos a viver. E como eu disse, a alegria do verão, que o frio do inverno sirva para nos aproximar mais de Deus e uns dos outros. Quando você ouvir a expressão invernou em relação a você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, Tiago 1, de 2 a 4. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja maduro e íntegro, sem lhes faltar coisa alguma. Diga, a crise, repita comigo, a crise é uma oportunidade de mudança e transformação. A crise
é uma oportunidade de mudança e transformação. Na crise, não importa qual a estação que você e eu venhamos a enfrentar ou viver ou passar, Deus está conosco. E nós poderemos ter vitórias em qualquer estação. Não importa se é o inverno, se é o verão. Que Jesus me abençoe. Agradeço as orações. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos enfrentar qualquer estação, a todo tempo, com fé, com segurança, com amor de Deus. Agradeço por vocês me ouvirem, em nome de Jesus. Amém.